Salve, 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 meu querido e minha querida! Tudo bem com você? Professor Adriano na área! E você sabe que eu nunca estou sozinho. Quem está aqui comigo? É a Jéssica! Belezinha, Jéssica? Nós dois vamos seguir com vocês aqui nesta nossa aula, que vai trabalhar um pouquinho sobre os elementos coesivos dos textos, né? A coesão sequencial, como dar sequência a um texto, fazer referência ao que já foi dito anteriormente. É isso que nós vamos tratar nessa aula. E vamos observar também isso dentro dos textos jornalísticos, como uma reportagem, por exemplo. Vamos iniciar então lendo o nosso objetivo, ou melhor, os nossos objetivos. Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais, a fim de realizar leitura produtiva das informações do texto e garantir a progressão textual. E para isso, como que eu vou fazer? Eu vou fazer para chegar a esse objetivo, iniciando aqui dois períodos. E eu quero que vocês observem dois elementos de coesão ali. Compare. Vou fazer a leitura. Há quem defenda categoricamente que games não são capazes de ensinar nada para as crianças e adolescentes. Há quem defenda categoricamente que games não são capazes de ensinar nada para crianças ou adolescentes. Pergunto para você que está em casa. É, você mesmo. O sentido que aparece ali no primeiro, crianças e adolescentes, e no segundo, crianças ou adolescentes. Será que houve alteração de sentido? Ou o sentido permanece o mesmo, hein? Vamos pensar? Raciocine aí. Isso aí. O que você acha? Já pensou? Vamos ver então se está certo ou está de acordo com aquilo que você falou, né? Observem que o E, ele dá uma ideia do que? De adição, criança e adolescente. Eu estou adicionando ao primeiro termo um outro termo, uma outra ideia a ele. Então eu faço um processo de acréscimo. Já no segundo enunciado, eu tenho uma ideia de opção, ou adolescente ou criança, não os dois ao mesmo tempo. Então faz mal, né? É capaz de ensinar nada para crianças ou adolescentes. Então eu tenho essa ideia de alternância. Tanto o E como o OU nós chamamos de elementos coesivos. Eles são conhecidos como conjunções. As conjunções, nesse caso aqui, são chamadas conjunções coordenativas. Elas estão, no primeiro está adicionando um termo coordenado, né? E no segundo está alternando entre dois termos coordenados. Então a conjunção faz isso, ela adiciona, ou ela pode dar uma ideia de contrariedade também, explicar em relação a termos. E essa ideia que ela vai fazer, que vai trazer o texto, o sentido total, o sentido global ao texto, ou seja, o aspecto semântico. Quando eu falo em aspecto semântico, eu estou falando de sentido. Se eu falasse em aspecto sintático, eu estaria falando de funções. Qual é a função daquele termo dentro da oração? Será que é sujeito? Será que ele é um objeto direto? Enfim. Nesse caso, nós estamos falando de relações lógico-semânticas. Então, os conectores que a gente viu ali, que é o E, o OU, e entre outros mais, né? A exemplo que vimos, são palavras ou expressões responsáveis pela criação de relações entre segmentos do texto. Seus usos estabelecem a chamada coesão sequencial do texto. Então, quando a gente fala em coesão sequencial, é isso, é dar sequência às ideias. É sequência ao que eu estou falando. E eu vou utilizando ligações. Cada ligação traz uma ideia nova. Como eu falei agora há pouco. Ideia de adição, ideia de contrariedade, alternância. É isso que vai fazendo, então, na superfície textual. Novamente falando, o que é superfície textual? É aquilo que eu observo no texto. Batendo o olho, eu observo. É o que consegue verificar. Quando eu falo que está abaixo da superfície textual, eu estou inferindo, fazendo relações com outras coisas que não estão presentes naquele momento ali.
A reportagem, no caso, dentro do gênero jornalístico, então aparece muito disso. Qualquer gênero vai aparecer, mas lá na reportagem, que é um gênero jornalístico, em que o assunto é tratado de modo mais aprofundado, dando voz a outras pessoas e instituições que reconstroem as circunstâncias dos fatos, as causas e explicam suas consequências. Então, dentro do texto jornalístico, nós temos essa coesão. Ele serve para isso, para trazer esse encadeamento, mostrar discursos diferentes, ou seja, o meu discurso, agora o discurso do outro, agora uma instituição. Tudo isso, né, são esses elementos coesivos que vão aparecer. A gente vai daqui a pouquinho fazer a leitura de uma reportagem e observar na prática como que ocorre. Agora aqui, na atividade 1, acompanhem comigo. A reportagem é um gênero jornalístico em que um assunto é tratado de modo mais aprofundado, dando voz a outras pessoas e instituições que reconstroem as circunstâncias dos fatos, as causas e explicam suas consequências. Nesse trecho aqui, o pronome relativo sempre faz referência a um termo anterior a ele. No texto acima, o pronome relativo está em destaque. Informe a qual termo ele faz referência. Os pronomes relativos, eles participam, então, da construção textual e, normalmente, eles vão estar presentes nas chamadas orações subordinadas adjetivas. E eles fazem o quê? Eles fazem referência a um termo que está próximo a ele. E por que eles fazem essa referência? Porque eles têm a função, olha agora a ideia sintática, a função de adjunto adnominal. Então está sempre junto ao nome, modificando ele. O em que, nesse texto ali, que o em é uma preposição junto com o pronome relativo, está fazendo referência a qual parte do texto? Eu fico aqui, você fica aí, eu já volto, hein? Vai lá! E aí, meu querido e minha querida, já fizeram a resolução? Vamos fazer a correção, então? Vamos verificar se a sua resolução do exercício está de acordo com o que eu estou propondo aqui.
Como eu disse, o pronome relativo faz sempre referência a um termo antecedente a ele. Ou seja, tem que estar grudadinho com ele, estar próximo a ele. Se é um adjunto adnominal, nós temos a regrinha básica do adjunto. Que ele, entre um adjunto nominal e o termo que ele faz referência, nada pode ter entre eles. Não pode. A não ser que tenha outro adjunto adnominal. Vamos verificar então aqui no texto. Olha só. O pronome relativo que está acompanhado da preposição em, ambos fazem referência ao antecedente deles. Antecedente é o que vem antes, né? Ou seja, a um gênero jornalístico. Vou voltar ali para a gente ver na prática. Olha lá. A reportagem é um gênero jornalístico em que um assunto é tratado. Observem que ele faz referência a esse gênero jornalístico para substituir. Aqui eu poderia estar no lugar dele, se fosse só um período simples, diretamente, ó, o gênero jornalístico é um assunto, é tratado de modo mais aprofundado. Eu teria que reorganizar sem o em que e entraria o gênero jornalístico no lugar. Ele faz referência ao termo que antecede sempre, né? Vamos ler então aqui um trecho de uma reportagem para verificar como que os elementos coesivos aparecem. Vila de Camelô, Karen Venkovski e Tainá Nogueira. Sobrinho e tio trabalham como ambulantes no centro de Niterói e contam como é a rotina de quem desafia a crise e a falta de emprego formal. Vambora, gente! Abaixou o preço! Olha aqui, chegou o brinquedo da Marvel. Ele pula, pula, pula. Ele bica, bica, bica. Esse trecho aqui que nós estamos vendo, eu fiz a representação, obviamente, é de uma reportagem, então, que vai começar a ver e analisar os elementos coesivos dela. Quais são os elementos da coesão textual que aparecem. Então, aqui, os elementos do estilo marcantes nos textos informativos são o tempo, a citação direta, a construção de personagens. Tanto esses elementos quanto a linguagem podem variar conforme o público, o veículo e o tema abordado. O que nós vimos agora ali, então, os personagens são os camelôs. Ele está construindo uma caracterização dele ali, né? Fazendo uma citação direta e construiu. A gente pode perceber que são camelôs e estão gritando numa feira. Vamos continuar a leitura? Gritando frases como essas, Davi Barbosa e José Ubiratã, o seu Bira, chamam a atenção de quem passa pelas ruas onde estão instalados. No centro de Niterói. Sobrinho e tio, eles fazem parte da população que encontrou no trabalho informal a melhor maneira de conseguir seu sustento. Eu tive problemas com a justiça e ficou difícil arrumar emprego, mas não tem coisa melhor do que trabalhar para si mesmo. Com a falta de oportunidade, juntei o útil ao agradável. Conta seu Bira, 44 anos. Aqui nós temos então a continuidade da reportagem, em que no início aparece eles gritando lá na feira, na sua banquinha, para chamar a atenção dos seus produtos que eles estão vendendo. Lembre-se o seguinte, nós estamos falando então da coesão textual, dos elementos dentro do texto. Se a gente observar aqui, nós temos vários elementos de coesão, que fazem retomada, que dão ideias de adição e outros mais. Vamos verificar então agora, na atividade 2, um pouquinho sobre esses elementos. Vejam lá. Eu tive um problema com a justiça e ficou difícil arrumar emprego, mas não tem coisa melhor que trabalhar para si mesmo. Quais são os elementos coesivos presentes na fala do entrevistado? Busquem ali pelo menos dois elementos coesivos, né? Um dá a ideia de adição, outro de contrariedade. Então, o que vai dar o encadeamento, a progressão textual. Belezinha? Eu fico por aqui enquanto vocês ficam aí fazendo. Vai lá, vai!
E aí, meu querido, minha querida, já fizeram a correção? Aliás, a correção não, já fizeram a resolução do exercício? Vamos então agora fazer a correção. Agora sim, né? Observando então nesse trecho que aqui está, né? Eu tive problema com a justiça e ficou difícil arrumar emprego, mas não tem coisa melhor que trabalhar para si mesmo. Quais são os dois que eu falei agora há pouco? Opa, tá lá! O e o mas. São dois elementos coesivos que estão fazendo o processo de progressão textual. Observe, ó, eu tive problema com a justiça e ficou difícil arrumar emprego, mas não tem coisa melhor que trabalhar para si mesmo. Então nós temos o e o mas ali. Daqui a pouquinho eu volto para falar o sentido que nós temos com essas duas conjunções, com esses dois elementos coesivos. A coesão sequencial é aquela que cria nos textos as condições para a sua progressão. As diversas flexões de tempo e de modo dos verbos, bem como as conjunções, são, de modo geral, os responsáveis pelo estabelecimento e pela manutenção da coesão sequencial no texto. Então, quando a gente fala em coesão sequencial de um texto, que está falando aqui, passei aqui, né? Está mostrando ali, é a sequência de ações, a sequência de ideias que desenvolvem, que são trabalhadas ali. É isso que você tem que perceber dentro do texto. Será que o texto que você está lendo, que você está produzindo, ele tem essa característica da coesão sequencial, da ideia que vai juntando com outra ideia e formando em si um texto integral? Então é sempre importante você observar. Eu vou listar alguns aqui, que são muitos elementos coesivos. Vou listar alguns e vou perceber que nessa minha listagem eu consigo perceber o sentido. Vejam lá então, o que nós temos aqui? Acompanhem no quadro. Adição e inclusão, então da ideia de soma, da adição, olha. Além disso, também, vale lembrar, pois, outro sim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, até, é certo que, é inegável, em outras palavras, além deste fato. Todas essas que eu li aqui têm a ideia de adicionar um elemento novo ao que foi dito anteriormente. Também nós temos as ideias de oposição, que pode ter outras ideias juntos, como concessão, oposição, embora, não obstante, entretanto, mas, no entanto, porém, ao contrário, por outro lado, diferentemente. Eu posso afirmar também, marcar uma igualdade, felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade. Então, estes elementos são alguns, nós temos vários e vários outros. E é importante perceber o seguinte, que eventualmente um desses elementos ele pode alterar. Em um contexto ele pode dar a ideia de soma, de adição. Em outro contexto pode dar a ideia de contrariedade. Ele pode dar a ideia de tempo num contexto, de outro ele pode me dar a ideia de condição. Então depende sempre do contexto, ou seja, do aspecto semântico. O sentido é que nos traz e que nos informa qual é a ideia que está presente nele. Falando em ideia e sentido, lembram daquela frase anterior lá que nós tínhamos, aliás, aquele período anterior que nós tínhamos o e o ou? Eu não cheguei a dizer qual era o sentido que eles traziam. Por quê? Agora é você que vai me dizer. Eu acabei de ler aqui uma série desses elementos que estão ali, e esses elementos estavam lá. Então observe. Os conectivos de destaque na fala entrevistada. Eu tive problema com a justiça e ficou difícil arrumar emprego, mas não tem coisa melhor do que trabalhar para si mesmo. Quais são as ideias que esses conectivos estabelecem para a progressão textual? Que ideia que tá trazendo ali? Eu fico aqui enquanto você fica aí respondendo, hein? Vai lá, vai!
meu querido e minha querida, vamos fazer a correção da atividade que você acabou de responder? Vamos lá, então? Quais são as ideias que nós temos ali, tanto do e como do mas? Observem a oração ali que está dizendo, as orações. Eu tive problema com a justiça. Ele trouxe uma informação. Daí ele fala, e ficou difícil de arrumar o emprego. Ele adicionou outra informação à informação anterior. Nesse caso, nós temos uma ideia de acréscimo, de adição, uma ideia aditiva. Continuando o texto, ele fala, ficou difícil arrumar um emprego, mas não tem coisa melhor que trabalhar para si mesmo. Ele não arranjou um emprego para si, para outra, com outra pessoa, enfim. Ele faz o quê? Ele não arranjou emprego, mas é bom trabalhar para si mesmo. Ou seja, o emprego eu não tenho, mas eu trabalho. Eu trabalho para mim mesmo. Então, neste caso, nós temos a ideia de adição e oposição consequentemente. O e, por exemplo, ali deu a ideia de adição, mas ele pode, em algum outro contexto, como eu falei agora há pouco, dar a ideia, inclusive, de contrariedade, de oposição, igualzinho do mas. Pode aparecer. É raro? Não é tão raro, mas é um pouco mais difícil aparecer, mas aparece. O que vai dizer sempre é o contexto. Não adianta decorar. O e sempre dá a ideia de acréscimo. O mas sempre dá a ideia de oposição. Não. Tem que ver o contexto, o que está trazendo para nós ali o aspecto semântico. Belezinha? Gostaram da aula? Eu gostei. Vamos retomar então? Nessa aula compreendemos as relações de sentido, estabelecidas pelas conjunções e articuladores textuais, que efetivam a coesão sequencial no texto. É isso aí, meu querido e minha querida. Um grande abraço para vocês. Eu fico por aqui, a Jéssica também. Então, um abraço para vocês e tchau, tchau, tchau.